Alô, caronas, começa aqui o Auto Ranking com vocês. Esse podcast que no episódio de hoje traz dois convidados especiais. Aliás, um muito super especial. Tá aqui o grande Draquinho, Roberto Tite, gente, que vai falar com a gente sobre preparação. Tem também Everton Oliveira, que está trazendo essa novidade aqui para Pernambuco. Vou contar já já, viu? Não fica por aí. Wagner Marques está comigo do PEX, então todo mundo vai se conectar ao mundo dos automóveis. Eu que estive em São Paulo essa semana, estive na Bahia, estou no Recife, peguei uma gripe daquelas, mas protegi a turma, viu? Ninguém vai sair contaminado. Roda a vinheta e começa aqui o Auto Ranking com a gente. De volta aqui no Auto Ranking para a gente passear um pouco sobre os 70 anos da Volkswagen, que fez lá no ginásio do Ibirapuera, o Ibiri, né? Ibirapuera, do jeito que você queira chamar. E lá eles fizeram um passeio ao passado, trouxeram toda a construção de Anchieta, a partir dos 1950, 53, eu acho que é isso aí, 53. Começando a largada até a apresentação da Kombi elétrica, o ID Buzz, que eu dirigi na Alemanha. Tá no YouTube, tá no nosso site Auto Ranking também. E a Kombi, o ID Buzz, foi o ponto final, Wagner, dessa história toda por lá. O ID4 também foi apresentado como primeiro elétrico da Volkswagen. A Volkswagen que, numa semana antes, fala: a nossa vontade é investir no híbrido e no híbrido flex, o etanol. 2 semanas depois, apresenta os carros elétricos. Hein, Volkswagen? Tô de olho, viu? O mundo é eclético, mas a gente sabe que o futuro é BEV, na minha opinião. Eu vou perguntar isso a essa turma que vai falar sobre preparação, porque de lá na Bahia, eu não vou nem repetir, a gente foi acompanhar o lançamento da fábrica da BYD, que certamente vai ser no complexo da Ford, mas a Stella Lee, que é a chefona da BYD Global para as Américas, né? Ela não confirmou direto isso, mas é um assunto que a gente já debateu e hoje a gente vem dar aula sobre preparação, sobre responsabilidade nesse sentido. Draquinho está aqui comigo, fala pra gente, Wagner vai fazer umas perguntas, ele não quer polemizar nada. Prometo a vocês que não vou dar pressão, mas vai responder a resenha. Vai. E está aqui também Everton Oliveira, tem nome de jogador de futebol, mas vai falar da MC Prestige já já com a O gente. pessoal conhece mais o carro dele do que ele. Pois é, tem um Instagram... O GTI mais famoso aí do Nordeste. Que conta. Lindo, né? Também. Draquinho, Né? conta pra gente aqui, pra todo mundo que tá acompanhando no YouTube e nas nossas redes sociais, assim como no Spotify. Uhum. Preparar sem ofender. Dá pra fazer isso com automóvel ou não? Claro que dá. Tudo é possível, né? É uma questão de alinhar a expectativa, né? Buscar o profissional certo, buscar o equipamento certo, ter consciência em como utilizar de maneira correta o carro. Se tiver tudo isso na equação, é só alegria. De Dificilmente 7 vai ter anos pra problema. cá, a Armada vem ressignificando esse segmento. Uhum. A gente sabe que tem muita gente bacana fazendo um trabalho responsável, Uhum. mas hoje vocês se tornaram tipo o flagship do segmento, a Uhum. referência. Uma referência que está chegando também aqui a Pernambuco. Sim. Mas conta um pouco mais do que é e como você tem que preparar o carro de um motor simples ao estágio mais arregaçador. É esse que machuca. Esse aí a chance de quebrar é um pouco maior, né? Mas também fica bem mais forte, não tem o que falar. Como que funciona? Vamos lá. A gente desenvolve os pacotes de performance de acordo com os perfis dos clientes. Então, geralmente, a gente pega um carro novo, uma plataforma nova, fala, vamos preparar esse carro. Então, vamos entender esse carro aqui. Então, geralmente, a gente precisa ter um acesso ao carro, né? Então, geralmente, a gente compra, ou geralmente a gente pega o carro de algum amigo e fica com o carro lá um tempão, ou pega um carro de algum representante nosso que tenha disponibilidade de ser desenvolvido e vai entendendo aquilo lá, né? Então, a gente coloca no dinamômetro, mede a potência, faz uma medição dos valores de funcionamento do carro para entender como ele trabalha, faz uma pesquisa assim, sobre os limites de resistência do motor, os limites as peças upgrade disponíveis, e aí começa a desenvolver a preparação e a gente vai empacotando isso. Então, sempre começa no estágio 1. Estágio 1 é a reprogramação mais conservadora,
e um filtro de ar de maior fluxo. Então, um Cayenne, um BMC e tal. Uma preparação simples que pode ser feita aí em 3 horas no máximo. É mais aplicado ou não? É o que eu mais faço. É responsável por 50% do meu mix de venda, mais ou menos. O cliente chega de manhã, na hora do almoço está pronto, ou chega na hora do almoço, à tarde está pronto. Ele consegue ter um nível de melhora. Quando a gente fala assim, é o custo de investimento mais baixo pelo maior retorno. Então, o custo por cavalo ganho é o mais baixo, entendeu? Então, o cara investe pouco e ganha muito. E a gente tem o mesmo nível de desempenho, a gente tem uma constância no resultado em qualquer representante no estágio 1, que é o mais simples. Aí se o cliente falar, eu quero um pouquinho mais, aí vamos para o estágio 2. Geralmente, estágio 2 tem um pouco mais de modificação de fluxo de ar, então coloca uma admissão de ar melhor, um escapamento melhor e uma reprogramação um pouco mais agressiva. Então perceba, sempre a reprogramação vai acompanhando o nível de potência que a gente quer chegar e o nível de modificações mecânicas que o carro tem. Então, estágio 2 já aumenta um pouco mais de potência. É responsável por mais ou menos 40% do meu mix de venda, hoje em dia. Fala para mim. Motor aspirado, é uma pergunta para leigo, porque Tá. você não me xinga aí não, gente. Tá? Motor aspirado, cabe alguma melhora nele ou não? Sim, em alguns casos. Vamos lá. O motor aspirado é muito difícil a gente ganhar potência mexendo em ponto de ignição e mistura de combustível, né? Porque a maior parte dos carros já vem meio que no ideal, né? Então a gente só consegue ganhar potência em 3 situações. Primeira delas, quando o fabricante deixa uma margem na abertura de borboleta, a famosa TBI. Que vou tentar explicar de uma maneira simples. Quando você pisa no pedal do acelerador, o carro tem uma válvula que ela abre e fecha para entrar ar no motor, certo? Então, você quer acelerar pouco, essa válvula abre pouco, entra pouco ar no motor, o motor fica fraquinho. Você acelera tudo, ela abre bastante, entra muito ar no motor. Existem alguns carros que quando o fabricante faz a programação da ECU original, ele não abre 100% essa válvula. Então, o fabricante limita a potência do motor desta forma. Então, o que a gente faz é só liberar uma potência que já existe do motor, mas o fabricante deixou ela bloqueada, vamos dizer assim, né? Então, que caso que acontece isso? Vou dar o exemplo clássico, aquelas Mercedes C63 AMG, aquela que é motor V8 6.2 aspirado. Por quê? A Mercedes usava esse motor AMG em vários carros. E a C63 era o carro mais barato da gama, então a Mercedes limitou a potência dela para que ela não fosse mais rápida do que as outras mais caras. Então a gente faz a reprogramação nesse carro aspirado e ganha 70 cavalos. Entendeu? Mas isso não é o normal, né? O normal é ganhar bem menos na borboleta, né? Porsche GT4, Porsche GT3, todas elas têm limitação de borboleta, né? Alguns carros aspirados também têm, assim, de linha, mas ganha pouquinho, né? Esses são os casos mais. E isso acontece muito em moto também. Nós ainda não mexemos em motos, né? Mas as motos acontece muito isso também. Elas não aceleram 100%. Eu tô aqui com o Draquinho, gente. Eu vou fazer uma pergunta direta para você, Draquinho. O que é que as pessoas têm feito de tão errado para sacrificar motor na hora da preparação? Vamos lá. Essa pergunta é muito importante e vai de encontro com a primeira coisa que eu falei, é um alinhamento de expectativa. Então, assim, na minha opinião, nós, desenvolvedores de preparação, temos mais conhecimento de causa do que o proprietário do carro. Ponto final. E muitas vezes o proprietário do carro chega para o preparador e fala: Ah, eu vi tal coisa em tal lugar. Ah, eu vi tal, eu quero que o meu chegue. E às vezes o preparador, para atender uma expectativa do cliente, acaba entrando numa zona de risco um pouco maior. Nós, normalmente, não cedemos à pressão do cliente. A gente fala, ó, o nosso pacote entrega isso, nosso pacote aqui entrega isso. Se você quer mais potência, mude mais peças no carro que você vai ter mais Ou potência. então faça em outro lugar e se responsabilize. Também, exatamente. Acontece bastante, geralmente quando o cara vai para outro lugar, ele entra numa zona de risco e tem uma surpresa desagradável, né? Você já fez as pazes com o Draquinho? Você não tá falando nada? Eu não, eu tô aprendendo aqui, Jorge. O papo tá tão bacana, eu tô aprendendo aqui com ele.
Aproveita aqui. Eu vou aproveitar, vou fazer umas perguntas aqui. Você falou aí sobre questão de não abusar tanto do carro. Uhum. Eu queria saber o quanto a reprogramação ela é sadia para o motor. Se o motor ele tem a vida útil dele, claro. Uhum. Se quando a gente faz uma reprogramação, eu não vou nem entrar no stage 3. Vamos Uhum. falar uma coisa mais básico. conservadora. Vamos lá, stage 1 ou 2. Uhum. Ele altera a vida útil do motor? Como é Tá. que é isso? Bom, vamos lá. Muito, muito importante a pergunta. É uma das maiores dúvidas do pessoal. A gente, como eu falei, no nosso desenvolvimento, a gente estuda a plataforma. Então, eu consigo saber quais são os limites. Eu consigo saber até aonde está a eficiência da turbina, aonde está a resistência do motor, aonde está... A partir de que momento o carro começa a dar muita detonação ou batida de pino pelo uso do combustível ruim. Então, eu vou usando tudo isso para limitar os ganhos e desenvolver os pacotes de performance. Então, por isso que eu chego para você, cliente, e falo, ó, isto aqui, este pacote estágio 1, neste carro vai entregar tanto de potência. Se você quiser ir mais do que isso, você precisa de um combustível melhor, ou você precisa de mais modificações mecânicas, ou entrar numa zona de risco que eu não estou disposto a correr. Então, e geralmente o cliente entende. É normal, toda vez que a gente faz uma preparação, a gente passar o carro no dinamômetro e a gente medir os parâmetros de funcionamento do motor. Então, aqui na MC Prestige vai funcionar exatamente igual na nossa matriz e nos outros representantes. O dinamômetro é uma peça fundamental. Fundamental. Porque a gente mede a potência do carro antes e depois. A gente avalia o ganho. E enquanto está medindo a potência, a gente faz esse que nós chamamos de data log, né? A gente adquire os dados de funcionamento do motor. Então, a gente vê pressão de trabalho da turbina, a pressão da bomba de combustível, se está ocorrendo a detonação, que é a batida de pino, se está subindo muito a temperatura do escapamento ou da admissão. A gente vai usando todos esses dados para limitar o nosso ganho de potência, entendeu? Já já a gente vai ver a MC Prestige patrocinando o podcast, viu, gente? Porque a campanha aqui tá... Não. Você já viu um dinamômetro semelhante ao que eles investiram aqui na região ou não? Na região, não. Na região, não. Eu acho que é o Chegaram chegando. melhor, nosso né? dinamômetro, acho que é o único do Nordeste. E Até, quais são as características dele? na verdade, ele é um dinamômetro da Cevitec, que é uma empresa nacional reconhecida nesse mundo de preparação, e ele tem uma especificação direcionada para carros 4x4. Então a gente adquiriu a melhor opção que tinha dentro da Cevitec, com a recomendação, obviamente, do Roberto, do Draquinho, porque é um equipamento que nos permite ter uma flexibilidade para atender desde a você, Jorge, que gosta de um carro mais alto, um carro que oferece uma segurança maior, um carro integral que despeja a tração nas 4 rodas, ou até mesmo alguém que tem um carro que tem uma tração traseira ou dianteira. Então, com o dinamômetro 4x4, a gente consegue atender 100% dos clientes. Eu consigo atender o cliente que tem um carro que a tração é dianteira, o cliente que tem um carro que tem a tração traseira, cliente que tem uma picape, o cliente que tem um carro super esportivo. Então, este é o grande diferencial. E a MC Prestige é a única hoje que no Nordeste tem um Cevitec 4x4. Isso vai fazer uma diferença na hora de escolher o motor. Fala aí, Draquinho. Outra coisa muito importante que vale a pena falar é o seguinte: hoje em dia, nós, na nossa matriz, também utilizamos esse mesmo dinamômetro, Servitec, e todos os nossos representantes também utilizam o Servitec, ou seja, a gente tem uma padronização dos resultados. Então, o que a gente vende nas nossas mídias sociais a nível Brasil, a gente consegue entregar e consegue provar para os clientes. E o dinamômetro, ele tem um software que possui uma inteligência acoplada que permite ele a calcular corretamente a potência aqui em Recife, que estamos no nível do mar, com a matriz. Então, às vezes a gente se comunica. Draquinho, eu tô com um carro, por exemplo, eu estou com uma X4, 40i aqui. Ela original passou, sei lá, 250 cavalos aqui nas rodas. Qual foi teu número aí? Ele diz lá,
252. Então a gente Parece. tem um número muito parecido e isso é mérito da gente ter uma padronização na utilização do software, uma padronização no equipamento, e aí a gente permite, obviamente, oferecer esta qualidade que vem agregada aos pacotes de preparação da armada. Então este é um dos maiores diferenciais. Fora que não é Disney... Disney. Vocês falaram que não iam tocar em polêmicas, mas a gente já vai tocar uma rapidamente aqui. Olha aí, gente. Esse dinamômetro, ele, além de ter uma leitura muito realista, o número dele é baixo, o software dele não permite adulteração. Então, outras marcas de dinamômetro permitem uma certa manipulação, então você consegue roubar um pouco nos números. A Servitec é bem travada quanto a isso. Então, isso é uma exigência nossa, da nossa matriz, falar, não, todo mundo vai trabalhar com a Servitec, que é para ninguém ficar roubando nos números, entendeu? Pra gente... Porque não adianta nada, né? O cliente às vezes fala assim, eu quero que meu carro dê 300 cavalos no dinamômetro. Aí o preparador vai lá, manipula o número do dinamômetro, mostra o número do dinamômetro para o cliente ficar feliz, o cliente posta no Instagram super feliz que tem 300 cavalos, a hora que vai andar na rua o carro não tem um desempenho nem pouco compatível com essa potência, né? E isso seria ruim para a imagem do com preparador, certeza. né? Então, Qual o motor mais gostoso de preparar? Motor tem gosto também, né? Aí Esse lance aqui, tem muitas opções. Aí foi uma pergunta Mas você vai capciosa. responder já, porque tem um amigo seu que acabou de me ligar aqui, quer fazer uma pergunta a você. Vou colocar o Viva Voz aqui, que você vai conhecer pela voz. Fala aí, meu amigo. Fala, Draquinho, braço duro. Vamos acelerar no meia milha ou não? Ixi, quem que é? O Edu da Full Power. É isso E aí, Edu? Vai acelerar no meia milha ou não? Tá falando aqui, pô. Vamos. Todos os eventos da Full Power a gente sempre tá lá, né? Full Power é referência, viu, gente? O Edu, você sabe disso. Tem festival de Interlagos. Teve festival, Duas Rodas, semana retrasada, né, Edu? Semana passada. É isso aí. Semana passada teve o festival Duas Rodas, eu tava lá, e agora no final de julho vai ter o festival Interlagos pra carro, vou estar lá também. A gente vai, Edu. A gente se encontra, amigo. A gente se encontra, Jorjão, com certeza. Valeu, Draquinho. Espero vocês lá. Valeu, É isso aí, Edu, valeu, abraço. O Edu ligou aqui, eu digo que eu tinha que participar na história. Tá. Responde aí. Tem aquele motor que dá prazer de trabalhar e é fácil ou não? É mito. Tem, claro que tem. Tem motores que, assim, são pensados em receber um aumento de potência, né? Então, eles se dão muito bem com o aumento de potência, né? Vamos lá, vou citar alguns. O principal, acho que é a 88 Gen 3, né? Da Volkswagen, né? Não tem o que falar, é muito Esse bom. é ícone, né? O motor é muito bom, muito resistente. Você consegue dobrar a potência do motor fazendo poucas modificações e tendo um nível de dirigibilidade e durabilidade alta. Muito parecido com o original, né? Muito parecido. Você mantém um comportamento do motor exatamente como o padrão de fábrica. A gente pode mencionar também o da BMW, né? Também. Que ele tem uma elasticidade significativa, principalmente os motores que equipam as 320, as 330, as 48, Se a né? gente P48 ou descer pro N20. andar de baixo, eu queria descer para o andar de baixo. Os motores de 1 litro, 3 cilindros. 3 cilindros. Muito bom. Esses motores concebem uma satisfação diferenciada para quem prepara? Sim. Ganha bastante potência, né? Bastante torque também. Original, a turbina é muito pequenininha, porque ela é feita para dar torque no motor, né? Porque o carro não é feito para desempenho. Esse carro é feito para ter torque, utilizar no dia a dia, né? Para agradar uma ampla gama de consumidores normais, vamos dizer assim, né? Mas tem bastante possibilidade de ganho. E se você trocar turbina, você tem mais ainda, né? Original, o carro sai aí com mais ou menos 100 cavalos, você consegue deixar ele com mais ou menos 200 cavalos sem precisar abrir ele, somente trocando a turbina, filtro, escapamento e programação. É bastante coisa. Vamos falar aqui de duas questões, mas a primeira eu vou entrar na seara do produto. Honda trouxe o Type R, que para mim é um ícone mundial, um dos melhores carros que eu já tive o prazer de viver, porque ele entrega performance, caixa manual, e agora a Gazoo Racing fez. Eu vou responder. Sim. Então, mais de 400 mil reais. São dois carros, por exemplo, que nesse universo da preparação estão prontos ou receberão ainda mais uma calibragem de aperfeiçoamento diante da proposta? Vamos lá. É muito legal esses dois fabricantes lançarem esses carros que são um pedido dos entusiastas, né? Porque são carros com câmbio manual,
O Corolla é 4x4, o Civic é tração dianteira, né? Mas são carros leves e com motor de baixa cilindrada e turbo. Ambos os carros têm muita margem de ganho. O segredo aqui, nós já compramos um de cada para desenvolver. Olha aí, gente. Logo, logo nós vamos ter Olha novidades aí, viu? Olha aí que vocês vão entender isso aí. Eu particularmente gosto mais do Corolla, porque eu acho ele mais bonito. O meu sócio gosta mais do Civic, porque ele acha o Civic mais bonito. Enfim, são ambos carros muito legais, que têm bastante possibilidade de ganho. E assim, são carros que não estão tão caros comparados ao valor fora do Brasil. Mas, devido à desvalorização da nossa moeda, situação tributária que nós temos no país, ele chega aqui a um valor alto, né? O Civic 439 e o Corolla 417. É o mais... 461 é o... O top, né? É o Circuit lá, né? O Core é um pouquinho mais barato. Enfim, são carros caros, são carros que poucas pessoas têm condição de comprar, mas assim, não vai ser o único carro da pessoa que vai comprar. Quem comprar esse carro é o entusiasta que já tem outros carros, então ele vai ter acesso ao carro. E tanto Honda quanto Toyota estão trazendo quantidades limitadas, né? Então a Toyota está trazendo em 99, exato, e o Civic é um pouco menos, né? Era 70. Parece 70 carros. Isso. Eu já ouvi o número 50. O que na verdade vai acontecer, né? É o marketing da escassez. Sim. Então vendeu tudo e começou o concessionário a avisar, olha, querem comprar, olha, a estrada vem mais um lote. Sim. Então é assim que vai acontecer. Funcionou com o Mustang, Sim. a Ford tem aí, então são poucos Mustang em showroom para vender, essa é a real, e a aplicação disso para a F-150 e para esses carros que custam um pouco mais, que entregam. Vamos fazer uma lista dos 5 carros que você recomendaria hoje para um estágio 1, por exemplo, aquele entusiasta que está começando, que tem pouca grana. A gente tem que pensar desse jeito, porque essa turma aqui está no andar lá de cima, viu, gente? O negócio é outro, mas a gente quer falar. Inclusive, saber se a MC Prestige vai estar recebendo todo tipo de público dentro do negócio dela, né? Vamos falar aí. Fala aí dos 5 Vamos lá, carros. eu acho que a gente tem que falar não em carro, mas em motorização. Porque hoje em dia, um mesmo motor equipa uma linha de carros enorme. Então, esse motor que eu falei da Volkswagen equipa, por exemplo, Tiguan, Jetta, Golf, Audi A3, Audi Q3, Passat, o que mais? Macan também? Macan, TT. TT, uma série de carros. Então, esse motor é bom. O motor da BMW também. Vai do Mini, né? Até 320. Mini, 320, 330, X1, X3, uma ampla enorme. Esse motor novo da Porsche, 3.0, biturbo, não é tão novo assim, né? Desde 2019 já. Mas tem uma possibilidade de ganho enorme também. Só com o básico, só com a reprograma. Tem a carreira base, a carreira S e a carreira GTS, né? A base tem uma turbina um pouco menor, ganha aí na faixa de 100 cavalos na preparação. A S e a GTS tem a turbina um pouco maior, ganha aí na faixa de 130 a 140 cavalos na preparação. O freio que vem dimensionado para suportar mais pressão, você ia mexer nisso? Então, quando o fabricante está desenvolvendo o carro, a potência do sistema de freio sempre tem que ser muito maior do que a potência do motor. Inclusive, esse é um fator limitante quando o fabricante vai definir a potência do motor do carro. Então, quando o fabricante fez a Porsche lá, a carreira base tem 385 cavalos, ponto. Então, ela dimensiona um sistema de freio que atenda isso. Por que o fabricante muitas vezes não solta mais potência no motor? Porque teria que ter um investimento muito maior em suspensão e freio e isso acabaria deixando o carro mais caro. Então, dei uma viajada aqui, mas respondendo a sua pergunta. Para uma pessoa normal, atende, porque o freio sempre tem uma margem de sobra enorme. Mas para uma pessoa que vai exigir o tempo todo do carro a maior potência, é necessário um upgrade de freio. Uma pastilha um pouco mais macia, com um composto mais abrasivo, um fluido com uma temperatura de ebulição um pouco mais alta. Enfim, tem diversas alternativas aí, né? Isso pneu é aula, viu, gente? É aula. Vai lá. Faria ainda complemento exatamente um pneu com coeficiente de aderência um pouco
um pouco melhor. Mas aí, respondendo a sua pergunta, Jorge, sim, a MC Prestige, ela vai receber todos os públicos, todos os carros. A gente tem uma gama enorme no portfólio de preparação, de possibilidades. Incluiria na lista que o Draquinho acabou de mencionar os carros a diesel. Então a gente tem uma gama aí significativa dos carros, principalmente Toyota, os carros da Jeep, os carros da Fiat. o motor Stellantis, Então, né? o motor Stellantis. Então, assim, a gente tem uma possibilidade, desde o entusiasta, aquela pessoa que se identifica, que quer um pouco mais de performance, até o público que tem sua SUV e gostaria de ter o carro um pouco mais esperto, o carro um pouco mais responsivo, mais seguro para ir para a estrada, para fazer uma ultrapassagem. Então, a gente tem desde a quem tem o seu esportivo, o seu super esportivo, até quem tem o carro utilitário de casa que precisa ter um pouco mais de performance para ter segurança, economia e eficiência energética do motor. A gente está aqui no estúdio da JBS, gente, é o estúdio do Auto Ranking. E, por exemplo, um Jaguar F-Pace daquele que está aqui no showroom da JBS, ele ainda cresce muito mais, ou um estágio 1 ali resolveria a vida dele, porque a SVR já é uma preparação de alto padrão. Né? Land Rover, Jaguar, alguns carros da Ford, que são linhas semelhantes, são carros que nós não desenvolvemos. A gente nunca focou no desenvolvimento deles, então nós não temos preparação para eles, tá? Aí você me pergunta, por quê? O público desse carro geralmente não gosta de mexer. 2, são carros que têm um índice de Quebra muito, ele quer dizer isso. Ele não quer entrar em polêmica. Vai perguntar. Mesmo original, e são carros que têm pouca margem de ganho, porque a gente vê que os poucos preparadores que tem fora do Brasil divulgam a preparação com ganhos pequenos. Então, para nós não faz sentido você fazer um investimento grande para desenvolver a performance, para ter um ganho pequeno para um público pequeno. Então a gente simplesmente... Mais conservador, né? Brincadeira à parte, gente. Sim. É importante falar, o trabalho de responsabilidade que vem sendo desenvolvido na nova JLR é muito grande. Então, tudo está mudando. E acredito que mudando para melhor. Essa é a importância que tem dado a marca Defender, a marca Jaguar, Land Rover, que virou Discovery, também, e Range Rover. Está mais claro aí que eles separaram a marca. Wagner vai chegar para o Draquinho agora e vai dizer: você tem 3 perguntas polêmicas. Jorge, eu queria fazer uma pergunta, se eu tiver tempo aqui ainda, porque... Não, tem tempo, então vamos lá. Eu acho que é uma curiosidade de muita gente, porque muito se fala na hora da medição de potência de um carro, se fala potência nas rodas e potência no motor. A gente combinou sem polêmica. Então a gente queria entender, né, o público mais leigo queria entender o que é essa diferença. Claro, quem é mais aprofundado entende um pouco que existe uma diferença de potência, mas explica aí para o público mais leigo por que existe essa diferença. Vou falar um negócio que vai clarear muito a ideia do pessoal. Vamos lá. Quando o fabricante divulga a potência, ele sempre divulga a potência no motor. Ponto final. Como que o fabricante mede a potência no motor? Ele tira o motor do carro, coloca o motor em uma bancada e ele mede a potência que o volante do motor está gerando ali, naquele momento. A gente não consegue medir o motor dessa forma, entendeu? O motor, quando vem para nós, o motor está no câmbio, o motor tem lá a direção hidráulica, o ar-condicionado, tem o sistema de transmissão, o sistema de tração, o sistema da roda. Então, tudo isso influencia na potência. Tudo isso rouba um pouquinho da potência que está sendo gerada pelo motor lá em cima, né? Então, o que a gente pode fazer é estimar quanto de potência o carro tem no motor a partir de uma medição na roda. Então, o que a gente faz? A gente pega o carro, põe ele no dinamômetro, acelera ele lá, nosso dinamômetro gera um gráfico de potência e fala, ó, esse carro tem 200 cavalos na roda. Ponto. A partir daí, a gente estima mais ou menos no motor. Então, nós adotamos como uma regra um percentual mais ou menos fixo. Então, 4x4, a gente estima que tenha 20% de perda por transmissão. 4x2, dianteira, 10%. 4x2, traseira, 15%. Que faz sentido. Na tração dianteira, a tração está logo ali perto do motor. Na tração traseira tem o cardan. E no 4x4, soma tudo, né? Agora, para não polemizar, é assim. Para o cliente, para o usuário final, não importa muito o número absoluto. O quanto tem de potência de roda. Não. O que importa é o ganho.
Então, quando a gente fala de uma preparação, o ideal é mede o carro original, mede o carro depois de preparado. Você ganhou tanto. Isso é o que você vai sentir diferença, entendeu? Ponto final. É isso. Por isso que a gente sempre bate na tecla. Tem que medir antes e depois em um dinamômetro confiável e você avalia o ganho. Você vende para o cliente o ganho, que é o que ele vai sentir. É exatamente o delta, né? O delta. A gente oferece ao cliente o delta. Esse é o seu ganho. O que eu estou lhe entregando é exatamente seu carro chegou aqui com X, está saindo com Y e a diferença dele é o delta que eu estou te dando. Ele leva a estratificação disso tudo. Uhum. Isso. Tem um gráfico que mostra bonitinho a potência por rotação, né? Então, no eixo horizontal a gente tem a rotação, no eixo vertical a amplitude de potência e torque. Então, você vê a diferença de o quanto ganhou de torque e o quanto ganhou de potência em cada rotação, né? É bem visual. Vou te fazer uma pergunta direta aqui. Você já errou em algum momento na hora de preparar o carro? E, claro, muito. Assim, geralmente eu arrisco mais nos meus carros, né? Ou no carro de amigos e clientes que falam, não, pode... Vira laboratório. Isso, vira laboratório. Mas é normal, né? Faz parte do desenvolvimento, né? Quanto mais eu erro, melhor, mais eu desenvolvo e melhor é o produto que eu ofereço depois pro cliente, né? Sim, isso acontece em todos os ramos, né? Pergunta. Então, para finalizar, né, Jorge, vamos com lógico. aquelas perguntas lá. O pessoal quer conhecer melhor você e o pessoal quer também saber, já que você fala de carro aí, qual carro que você usa no dia a dia. Você sabe que eu pedi o seu currículo a Júnior, a Nuno. Aham. Aí Nuno fez, é melhor eu não falar. Aí Bernasconi falou pra mim, Jorge, esquece. O currículo dele é um cara O currículo dele é CEO da o nome Armada. dele, viu, gente? É o CEO da Armada. Então, Assim, já ouviu aquela história lá, casa de ferreiro, espeta de pau? Assim, eu gosto de alguns carros velhos, assim, sabe? Então, os carros que eu tenho em casa que eu mais ando não são os carros que a gente mexe na Armada. Eu tenho sempre um carro que é de desenvolvimento da Armada, né? Então, hoje em dia eu tenho um Audi S3 e tá vindo o Corolla, né? Que é da parte de desenvolvimento. E tem os carrinhos velhos que são os que eu gosto mais, né? De andar, assim. Então, acho que a pergunta agora, Jorge, vai ser qual é o carro preferido dele que você tem hoje. É o Lancer Evolution, não tem dúvida. Os vídeos É. provam isso, né? Lancer Evolution 7. o Lancer Evolution, gente, é um pecado que a Mitsubishi tem que pagar pro resto da vida, na minha opinião, tá? Mitsubishi ou volta com ele para voltar a ser o que era, ou, na minha opinião, vocês vão continuar aí patinando nesse mercado brasileiro. Draquinho, valeu pela presença aqui no Auto Ranking. A gente vai se encontrar em umas próximas oportunidades, no Festival de Interlagos, certamente, nas meia milha de Edu. Com certeza. Fazendo muita propaganda para ele aqui. Everton, show de bola, até a próxima. Valeu pelo convite de estar aqui e representar essa marca. Meu amigo Carlos está nos assistindo aí, hein, Carlos? Que empreendimento bacana. Valeu muito. Estamos sempre à disposição. Tamo junto, né? Obrigado pelo Valeu, convite. pessoal. Valeu. Até a próxima.